Quintino Bocaiúva, abolicionista, republicano, amigo íntimo do Bezerra de Menezes. Então, nós vemos que as pessoas que estavam e se interessavam pelo espiritismo eram pessoas de vanguarda da sua época. Foi aqui que nasce a ideia de que a educação poderia ser transformada através da abordagem espírita, entendendo-se educação espírita não educação doutrinante, catequista, não é, do espiritismo, de se fazer uma catequese, uma imposição do espiritismo. Mas o grande inaugurador desta ideia foi o Eurípides Barçanufo, que viveu no final do século XIX, começo do século XX, viveu pouco, apenas 38 anos, mas funda o primeiro colégio espírita no Brasil, Colégio Allan Kardec. Esse colégio Allan Kardec tinha extrema semelhança com algumas propostas do colégio Yverdun de Pestalozzi, embora o Eurípides Barçanufo não tenha conhecido a experiência do Pestalozzi. O Eurípides Barçanufo era membro da Comissão por Instrução Pública da sua cidade natal, em Sacramento, vereador que lutava pela educação igualitária e pública. A sua escola era gratuita, porque não fazia uma exploração comercial da educação, não era para as elites, era para o povo. A Amália Franco, idem, era uma mulher feminista que batalhava pela igualdade da condição da mulher na sociedade, numa época, por exemplo, em que as mulheres que davam, entre aspas, um mau passo na vida, só tinham dois caminhos, ou o convento ou a prostituição. Ela propõe a profissionalização da mulher, então ela cria cursos profissionalizantes, abrigo para as mães solteiras, para que elas pudessem se autossustentar, causando escândalo na sociedade de então. Passagem Santane, outra memória viva do Espiritismo. A partir de abril de 1860, a Sociedade Espírita de Paris e a Revista Espírita tinham como nova sede o seguinte endereço: Rua Sainte-Anne, 59, Passagem Santane, primeiro andar, porta da esquerda. Neste local, Kardec realizou a maior parte da codificação do Espiritismo.
propõe um educador que fundou essa doutrina, codificou, como querem os espíritas, mas enfim, organizou esse sistema de ideias, que hoje se chama espiritismo, e que ele chamou de espiritismo, e tem um cunho eminentemente pedagógico, essa filosofia, exatamente porque ele era um educador. O professor Rivale, agora conhecido por todos como Allan Kardec, residia oficialmente na vila de Seguir, apesar de praticamente viver na Passagem Sainte-Anne. Nos afirma seu biógrafo Henri Sauce que Kardec, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na vila de Seguir. O Espiritismo é uma proposta cultural, filosófica, pedagógica, sobretudo, porque, primeiro, que encara o homem como um ser em permanente evolução. Então, ele não é herdeiro de um pecado e nem está precisando de uma salvação. E nem precisa de intermediação num possível projeto de salvação. Ao contrário, ele está engajado num projeto de educação, porque nós somos espíritos em constante aprendizado, estamos indo para o caminho da perfeição, e o Espiritismo reconhece no ser humano, dá ao ser humano a jurisdição de si mesmo. Ele é responsável pela sua educação, pela sua evolução. Ele não depende de intermediações divinas, hierárquicas, religiosas, nada. Ele é responsável por si. Então, nenhuma doutrina religiosa, filosófica, científica reconhece tanta autonomia no homem quanto o Espiritismo. Porque essa autonomia não se limita também à vida terrena, ela transcende, né? Uma autonomia espiritual para a eternidade. O homem vai construindo a si mesmo no decorrer de múltiplas vidas num projeto de educação transcendente. Essa é a visão cósmica que o Espiritismo propõe. Então o educador Rivale se transforma do educador Kardec, que se ele antes propunha como Rivale uma educação das crianças para o aqui e agora, como Kardec ele propõe uma educação do espírito para o aqui e para o além, para o agora e para o infinito, como um projeto permanente de evolução da humanidade. E eu acho que essa é uma abertura muito grande, porque nós introduzimos o elemento religioso, sim, de contato com a divindade, de sentimento de unidade, né, divina que nós temos com a natureza, com Deus, com toda a criação, né, mas sem nos perdermos nesta anulação do indivíduo, que geralmente o cristianismo tradicional, né, porque nós também, o Espiritismo também se considera cristão, mas dentro de um cristianismo de releitura, né, do cristianismo, uma releitura mais livre do cristianismo. Então, dentro dessa concepção, o homem ele assume a sua posição de criador, de co-criador, né, de construtor do seu próprio destino espiritual, livre, com o direito e o dever de se autoconstruir, de se educar, de evoluir, participando ativamente da construção social, política, da vida, quer dizer, engajado na sociedade, interagindo com ela, indo e vindo em processos reencarnatórios, mas sempre interagindo com a matéria para um dia atingir a perfeição. Kardec colocou implícita na toda a obra espírita, esta visão pedagógica. Se a gente lê o Espiritismo com olhos pedagógicos, vai notar que existe uma filosofia eminentemente pedagógica. Só que essa pedagogia se transfere para o infinito, né? Quer dizer, ela transcende a pedagogia só da criança, do aqui e agora, da inserção do homem na sociedade.
No Brasil, o espiritismo tomou muito cedo uma visão bastante religiosa, né? Nós temos, por exemplo, o caso do Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, que fundou o primeiro periódico espírita no Brasil, Ecos do Além Túmulo, que é comentado na Revista Espírita 2 meses depois da morte de Kardec pelo seu sucessor, Lemarie. E ele, nesses primeiros números desse periódico, já se declara espírita católico. E ele fala, nós católicos, apostólicos, romanos. E o Lemarie já logo critica essa postura, dizendo que o espírita não pode ser sectário, não pode defender assim, ideias religiosas dogmáticas particulares e etc. Mas isso se justifica pelo caldo cultural que nós tínhamos aqui, que era predominantemente católico. Inclusive a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo, não havia nem liberdade de culto, oficialmente dizendo, né? Em março de 1870, os despojos mortais de Allan Kardec foram transferidos para o cemitério do Père-Lachaise, em Paris. Então, o espiritismo entendido como proposta pedagógica, eu acho que é a grande mensagem de Kardec. E aí nós nos livramos das hierarquias, dos cultos, dos rituais, da fé dogmática, que ele não queria uma fé dogmática, mas uma fé racional, uma fé pensada, e é uma fé autônoma, sobretudo. Ele confiava extremamente no ser humano. Isso é uma coisa muito bonita de Kardec. Recentemente foi lançado um livro que foi a última obra de Kardec, poucas pessoas conhecem isso. É o Catálogo Racional das Obras Espíritas. Foi onde Kardec pretendia fazer uma indicação bibliográfica para a formação de uma biblioteca espírita, uma formação básica de uma biblioteca espírita. E o que ele coloca nesse catálogo, nesse índice racional, é muito interessante, porque hoje pouca gente faria uma coisa dessas. Ele coloca indicações bibliográficas de obras espíritas, sim, mas também de obras não espíritas, sobre outras religiões, sobre islamismo, sobre hinduísmo, etc. E o que é mais interessante, ele coloca obras contra o espiritismo, porque ele considerava sagrado o direito de liberdade de consciência e achava que para a gente, inclusive, ter uma convicção, a gente precisa conhecer todas as opiniões. Nunca ele teve uma postura de catequese, de imposição, mas de debate livre de ideias. Quem lê as obras, principalmente as revistas espíritas de Kardec, onde ele escrevia artigos, dialogava